Muito bem, meus amigos do YouTube, estamos de volta, Nando Carlos, e hoje trazendo aqui um tema bastante, vamos dizer assim, polêmico para o nosso canal, já que muitas das vezes um vídeo para alcançar muitas visualizações é complicado nos dias de hoje, porque a impressão que dá é que só coisas polêmicas é que trazem muita audiência, muitos likes, muitas curtidas, né? Lamentavelmente não é todo vídeo que a gente pode trazer polêmicas e coisas assim que chamem muita atenção. Mas hoje eu trago aqui um tema que, claro, sempre envolve aí o colecionismo, e para você que acompanha o nosso canal, que gosta do nosso conteúdo aqui. Antes de mais nada, deixa o seu like, seu joinha. Se quiser nos ajudar com qualquer quantia via Pix, nós precisamos aí para poder dar aquela força e também, de uma certa forma, um incentivo aí ao nosso canal, ok? Então vamos falar do disco pirata do Rei Roberto Carlos. Bom, há um tempo atrás circulou aí pela internet, nos sites de venda, né, discos do Roberto Carlos pirata. Né? Isso há um tempo atrás, agora eu não tenho visto muito não. Parece que, eu acredito que tenha acontecido até algum tipo de reclamação ou algum tipo de denúncia em relação a isso. Mas há uns anos atrás, alguns sites de venda, que eu não vou falar o nome, né, mas a galera que sempre compra e conhece, né, para não complicar mais ainda a situação, né, que é uma coisa que já passou e eu não tenho visto muito. Mas há um tempo atrás, aí pelos sites de venda, você encontrava muitos discos pirata, não só do Roberto Carlos, como de outros artistas também. Alguma fábrica aí estava produzindo esses discos de uma forma um pouco, né, fora do normal aí, dos padrões, né? Vocês me entendem muito bem o que eu estou querendo dizer. E o que acontece? Discos que muitas das vezes não tinham uma boa qualidade, né? Então a gente sabe que muitos colecionadores muitas das vezes têm desejo de adquirir e de ter itens na sua coleção que são bem raros, e muitas das vezes aí o próprio artista ou até mesmo a gravadora não vê o interesse em reeditar esses discos, né? E se tratando de Roberto Carlos é mais complicado ainda, porque, por exemplo, nós temos aí o caso do Louco por Você, que é um disco que muitos colecionadores aí gostariam de ter o formato físico do LP, já que é quase que praticamente impossível muitas das vezes ter o original devido ao seu alto valor e pela raridade que ele é, todos sabem disso. Mas não só o LP Louco por Você é um item raro. Existem muitos discos para quem conhece aí a discografia do Roberto, para quem pesquisa, para quem é colecionador, para quem sabe, muitos discos do Roberto Carlos são bastante raros. E a gente pode colocar nesse meio também muitos discos importados, muitos discos lançados lá fora, que a gente encontra aí muitas das vezes com preços exorbitantes devido ao seu valor e pela raridade. Claro, não vamos questionar isso aí, né? Mas enfim, existe um caso, ou melhor, dois casos aqui no Brasil, que é o Louco por Você e o Roberto Carlos Canta La Juventud, que também foi pirateado, isso já faz tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplar que eu não comprei, tá? Eu ganhei ele de um amigo, tá? Ele me presenteou, porque ele adquiriu há um tempo atrás, e a qualidade do áudio é bem sofrível. Eu vou mostrar um trechinho para vocês aí, inclusive. Eu tenho aqui o LP original, que é uma edição lançada lá na Colômbia. Vou mostrar aqui agora, né? Eu separei aqui direitinho, né? Então eu tenho aqui na minha coleção, aqui ó, isso aqui é a edição original, lançado lá na Colômbia. Inclusive lá na Colômbia esse disco ele foi lançado e reeditado várias vezes, né? Então a Colômbia foi um dos países que relançou muitas vezes esse LP em várias aí reedições, tá? Então eu tenho aqui a minha edição, tá? Agora mostrando aqui o LP também, na cor preto. Olha aí, o selo CBS, tá? Para vocês. Então essa daqui é a minha edição original que eu comprei, adquiri com um amigo que conseguiu para mim há alguns anos atrás. Paguei até um valor até bem puxado, porque eu acho que é tipo assim, a gente tem que considerar quando o item é raro, não tem jeito, né? Se você tiver disponibilidade e muito interesse em adquirir determinado item, você corre atrás, junta uma graninha e adquire aquilo ali, porque a gente tem que ter consciência que realmente raridade é raridade. E inclusive a edição lançada no Brasil desse disco, vou mostrar a imagem para vocês aí, é uma das edições, assim, ela chega a ser a mais rara do que o Louco por Você, entendeu? Então é um item bastante raro, porque ele foi lançado no Brasil também,
porém foi retirado rapidamente de catálogo devido a alguns probleminhas na época que eu não vou entrar em detalhes aqui porque a história é muito longa e existem muitas lendas em relação ao lançamento desse disco aqui no Brasil, que é complicado muitas das vezes de poder confirmar, porque afinal de contas é uma coisa que já aconteceu há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, então é complicado. Mas eu vou pelo menos mostrar para vocês aqui o disco Piratão, que foi o presente que um amigo adquiriu, e aí um tempo depois ele, não satisfeito com a qualidade do áudio, ele perguntou se eu gostaria de ficar com o disco. E aí eu disse, não, tudo bem, sem problema, querendo me presentear, é um item até legal aí pra gente mostrar futuramente aqui no canal, né? Então essa daqui é a edição pirata do disco que eu mostro pra vocês aqui, ó, a capa novinha em folha. A qualidade do material da capa é ótima, tá? Uma capa bacana, olha aí, novinha em folha, tá aqui, né? A qualidade do material é ótima, agora a qualidade do disco realmente é sofrível, né? Olha aí, vou mostrar para vocês aqui agora o Piratão, né? Para você que nunca viu então um disco pirata, então tá aqui. Eu vou colocar o áudio para vocês aí, ele tem um ruído de fundo intermitente, né? Aquele ruído de superfície, né? A gravação é um pouco baixa, né? Comparado ao disco original. E a rotação também é alterada. A rotação ela não segue o padrão ali original do disco, né? Ela é um pouco mais rápida a rotação dele, né? Eu vou virar inclusive contra a luz para vocês verem aí ele refletindo, tá? A transparência dele, né? É até bonito o visual do disco, é até bacana, né? Porém, se tivesse uma qualidade muito boa, aí sim valeria a pena adquirir. Esse disco, na época, quando ele circulou aí pelos sites de venda, tá? Ele gerava em torno aí o valor dele de 250 a 350 reais, por aí, que eu me lembro de ter visto alguns anúncios, né? Então foi fabricado tanto Louco por Você, eu vou mostrar aí, vou ver se eu consigo achar aí, ó, alguma imagem para mostrar para vocês aí, e o Canta La Juventude também foi fabricado. Muitas pessoas aí adquiriram por não ter acesso ao original, e pelo preço bem mais em conta, muita gente acabou adquirindo, né? Um tempo depois começou a sumir do mercado aí, devido, creio eu, a muitas denúncias ou reclamações aí da péssima qualidade do áudio, né? Então, de uma certa forma, não deixa de se tornar assim um item raro, né? E a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês aqui no nosso canal, beleza? Então é isso aí. Eu vou mostrar aqui também as edições que eu tenho aqui do CD, dos CDs, né? Esse aqui é o CD do box que eu tenho aqui, do box em espanhol, que eu tenho aqui, eu já devo ter mostrado em outras ocasiões aí no meu canal, do box para sempre, em espanhol, vem nessa caixa aqui, essa edição do CD, né? Como vocês podem ver aí. E a edição em acrílico também, que eu achei numa loja, assim que ele foi lançado, essa daqui é a versão que saiu em CD, em 1998, eu lembro de um dia estar andando pela rua e eu sempre andava pelas lojas, né? E o que acontece? Eu me lembro de entrar dentro numa dessas lojas de CD e tinha toda a discografia lá na prateleira e de repente eu me deparo com esse lançamento aqui que eu só fui saber quando eu entrei na loja mesmo, né? Naquela época a divulgação ainda não era, a internet ainda não era popular, não era intensa, né, da gente ficar sabendo o que era lançado ou o que não era. Hoje em dia é mais fácil. Então, de repente eu me deparo com esse CD, e aí eu falei, caramba, relançaram o CD do Roberto em espanhol, com o repertório do disco É Proibido Fumar, né? E aí eu não perdi tempo, né? Eu tratei de adquirir o CD na hora, tipo, vou levar agora mesmo, né? Esse lançamento bacana aí que a Sony Music fez ali em 1998, né? Então essa é a primeira edição em CD da coleção Jovem Guarda, que lançou também outros artistas, outros títulos, né? E resolveram lançar esse CD também, finalmente, para a alegria dos colecionadores. Eu inclusive aproveito a oportunidade aqui, né, para dar um toque aí, né, tanto para o Roberto, a produção aí do Roberto, né, a equipe e o próprio Roberto, para repensar aí, pensar um pouquinho mais nos colecionadores, né? Porque existem muitos fãs, muitos colecionadores espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo que gostariam de ter na sua coleção muitos discos do Roberto, e eu acho que a gravadora ou o próprio Roberto deveriam pensar um pouquinho
em lançar, pelo menos relançar algumas raridades aí do Roberto, né? Alguns discos aí clássicos interessantes que eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter na sua coleção. Então, muitas das vezes, algumas pessoas acabam adquirindo aí cópias piratas por não ter acesso aí a nada oficial que a gravadora ou o próprio Roberto. Vamos pensar aí, né, Roberto? Vamos dar uma colher de chá para os colecionadores aí. O mundo do vinil aqui no Brasil, essa volta aí, né, para um nicho de mercado, né? Muitos colecionadores aí que colecionam Roberto Carlos sentem falta de algum lançamento aí ou de algum relançamento de alguma coisa bacana que eu tenho certeza que satisfaria aí, teria muita venda, né? Teria muito retorno para isso aí, claro, com certeza. É só saber divulgar. Quando uma coisa é bem divulgada, então a coisa acontece. E nós temos atualmente 3 fábricas de vinil aqui no Brasil, né? Nós temos aí a Polisson, temos a Rocinante e a outra fábrica que fica em São Paulo, né? Que acho que é a Vinil Brasil, né? Então o que acontece? Faz falta para muitos colecionadores aí, muitos discos interessantes, muitos discos que você não encontra mais no mercado. Aí muitas das vezes você vai recorrer em sebos e você encontra discos em péssimo estado de conservação. Você tem que garimpar bastante no momento atualmente para poder conseguir encontrar discos em bom estado de conservação. Então vamos pensar aí, a equipe do Roberto aí, ou o próprio Roberto, né? Que o pessoal que tem algum contato aí direto com o Roberto ou com o pessoal da equipe dele, para pensar nisso aí direitinho, para pensar mais nos colecionadores, porque o vinil tá aí. Muitos discos aí antigos, muitos clássicos da música popular brasileira estão sendo relançados aí através dessas fábricas, né? Atendendo a pedidos de muitos fãs aí, né? Muita coisa das antigas aí está sendo relançada em vinil, né? Em edições especiais, tanto lá fora também. Lá fora, então, o vinil é forte. Muita coisa legal, muita coisa é relançada em edição especial, com encarte, com livretos, enfim, muita coisa bacana. E a gente analisa o seguinte, que aqui no Brasil, infelizmente, quem é colecionador de Roberto Carlos está um pouco abandonado, está um pouco órfão, um pouco carente de coisas bacanas aí, do formato físico, que eu tenho certeza que se houvesse uma boa divulgação, porque muitas vezes eu acredito que eles devem ficar preocupados, né? Mas vamos lançar determinado material, não vai vender. Vende sim, é só saber divulgar, é só fazer uma boa divulgação. E hoje nós temos aí as redes sociais, nós temos aí a força da internet para poder divulgar muita coisa bacana. E o que depender de mim para poder divulgar determinados lançamentos ou determinadas coisas, a gente vai fazer. Então, muitas das vezes, muitos fãs acabam recorrendo aí a cópias piratas para poder ter aquele acervo na sua coleção, seja de vinil ou de CD, né? Então eu estou dando aqui aquele incentivo, estou fazendo aqui a campanha, né, para o Roberto aí, a produção do Roberto, relancem os clássicos aí do Roberto, né? Pode ser discos do Brasil também, que tem muita coisa aí que é mais difícil de encontrar, inclusive o Louco por Você. Quem não gostaria de ter aí uma edição do Louco por Você, já que a edição original é muito difícil para o bolso de muitos fãs aí, ou até mesmo o acesso para poder achar um em bom estado, que na maioria das vezes muitos aparecem também em péssimo estado de conservação. Mas enfim, esse é um mundo do colecionismo, né? Então, gente, é isso aí. Vou mostrar para vocês aí um trechinho das 2 versões que eu tenho aqui, do disco original e dessa cópia que eu consegui aqui através de um amigo, beleza? Vamos lá, vamos assistir aí. Bom, é isso aí. Vou mostrar para vocês aqui um trechinho primeiro do áudio aqui do disco original que eu tenho aqui, né? Vamos ouvir aqui um trechinho da introdução, para vocês verem aí a qualidade do som. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del corro. Tá aí, ó, o som legal, bacana, limpinho. Agora eu vou colocar o outro LP aqui, que é o falso, né, o piratão. Bom, agora nós vamos ouvir aqui um trechinho do áudio do disco translúcido, né, verde, que é aqui o piratão, né? Que é esse daqui. Vamos colocar um trechinho aqui para vocês ouvirem aí o ruído
de superfície do disco. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Olha aí, ó a chiadeira. Esta é uma das muitas histórias que sucedem comigo. A rotação até é mais rápida também. Até a rotação está alterada, né? Olha aí. Era proibido fumar e me encontrei com dinamita. Todo isso sem contar o tremendo impacto que me llevé com a história da chica del coro. Olha aí, a qualidade do áudio e o ruído de fundo. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Pip, pip. Quiero reparar mi Cadillac. En estas circunstâncias el patrão me sugeriu. É isso aí, realmente não tem condições de ouvir um disco dessa forma, né? Então, mas muita gente acabou comprando discos assim mesmo, né? Olha aí, ó, coloquei aqui o disco apontando para o céu, aqui no quintal de casa, para vocês verem aqui, ó, o disco translúcido na cor verde, né? Na internet aí, o pessoal já ouvi até uma galera dizendo aí que é o disco feito de garrafa PET. Com material de garrafa PET, né? Material reciclado, né? Não duvido nada que seja, né? Porque, sinceramente, olha aí, tô mostrando para vocês aqui. Não vou deixar muito aqui, porque apesar de que eu tô na sombra aqui, né? Não tô no sol, né? Para não empenar o disco aqui, né? Então é isso aí, ó, mostrando para vocês o disco verde, beleza? É isso aí, meus amigos, espero que você tenha curtido aí esse nosso vídeo de hoje, né? Mostrando para vocês aí o Roberto Carlos Canta a la Juventud, né? O disco pirata, né? Feito no Brasil há alguns anos atrás, e podendo mostrar um pouquinho desse conteúdo para vocês aí hoje. Para quem não conhecia, para quem nunca viu e para quem não sabia da existência deles, poder encontrar aí. Pode ser que volta e meia nos sebos da vida aí, ou até mesmo em algum site aí, você ainda se depare com algum desse para venda, alguém oferecendo aí para venda, né? Mas tome cuidado, porque não se pode cobrar o mesmo valor de um disco original para um disco genérico, né? Então tome cuidado, fique atento aí, a gente acaba trazendo esse tipo de conteúdo aqui para poder alertar aí, para quando alguém se deparar com um disco desse, não achar que se trata de um disco original, tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.